Continuando, página 25, A Verdade Liberta. Capítulo 2. Como se lida com a realidade da infância na psicoterapia. Talvez os leigos considerem óbvio que os psicoterapeutas trabalhem com a história da infância dos pacientes, mas essa não é a regra, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, existem inúmeras linhas na psicoterapia que excluem a infância do seu trabalho ou só a consideram ocasionalmente, quando não há como se desviar do assunto. Muitos terapeutas até acham o trabalho com a infância prejudicial, porque o paciente se sente uma vítima em vez da pessoa adulta e responsável que é no presente. Também estou convencida de que a pessoa adulta é responsável pelo seu comportamento e só foi uma vítima indefesa quando ainda era criança. Mas, na minha opinião, justamente o fato de conhecer a própria história pode ajudá-la a entender por que continua se sentindo uma vítima indefesa. Na psicoterapia, ela pode aprender a entender isso e abandonar a postura de vítima. Supostamente, existem pessoas que perderam seus medos com a ajuda do terapeuta comportamental e podemos parabenizá-las por isso. Mas muitas não conseguiram. Elas não conseguem se livrar da depressão nem com remédios, porque para elas o mais importante do que não ter depressões é descobrir quem são e por que se tornaram assim. Para essas pessoas, o trabalho com a própria infância representa um manancial, e é lamentável que na formação psiquiátrica hoje em dia o tratamento se concentre principalmente na administração de remédios. É evidente que um paciente cujo cérebro não produz dopamina fique muito tranquilo ao receber uma dose regular dessa substância química, mas a pergunta por que seu cérebro não a produz não pode ser respondida desse modo. No entanto, a resposta a essa pergunta poderia conter a chave da verdadeira cura. Pode até ser que uma substância adequada ajude temporariamente o paciente, principalmente quando ele não se interessa pelas causas que originaram sua doença. Neste caso, talvez não reste ao médico mais nada a fazer além de lhe prescrever remédios, mas muitos psiquiatras fazem-no, mesmo quando a procura pelas causas é possível. Considero problemática a tendência atual de acompanhar as psicoterapias com remédios, porque a maioria dos sedativos enfraquece o interesse que o paciente possa ter por sua infância traumática, ou seja, obscurece mais ainda a realidade da sua infância e com isso coloca em risco constante o possível êxito no tratamento psicoterápico. Numa família conhecida minha, a mulher sofria havia mais de 20 anos de depressões graves que a mantinham periodicamente presa à cama, porque ela também rejeitava a comida e mal tinha forças para se levantar. Inúmeros remédios trataram sua doença com remédios e conversas. Inúmeros médicos trataram sua doença com remédios e conversas, mas ela sempre tinha remissões e recaídas de intensidade assustadora. Quando uma vez, por acaso, encontrei o marido e perguntei-lhe sobre o estado de sua esposa, ele disse angustiado que nem conseguia mais assistir a toda aquela autodestruição. Perguntei-lhe se durante as terapias ela descobrira algo sobre sua infância. Pelo amor de Deus, respondeu ele, isso a mataria. Ele conhecia os pais dela que tratavam a filha com muita tirania. O homem tinha uma agência de turismo junto com a esposa. Quando lhe telefonei novamente e a mulher atendeu, chamou minha atenção a mudança em sua voz. Perguntei-lhe como se sentia e ela respondeu que havia um ano não tinha depressões, apesar de os negócios não estarem indo muito bem. Em pouco tempo, seu estado melhorara bastante, depois que encontrara uma terapeuta que, em vez de lhe dar comprimidos, deixava-a falar sobre sua infância. A mulher passara por tempos difíceis, mas sentira-se sempre acompanhada até conseguir descobrir as origens de sua doença. Sentia-se agora muito mais forte, havia engordado e, sobretudo, estava muito feliz em se sentir ela mesma e não mais uma estranha, o que acontecia por causa dos remédios. Como ela não sabia que eu já havia sido psicanalista e também não havia lido meus livros, contou-me a sua história com toda a descontração.
Dois pontos. Aí ela começa a contar a história agora. Imagine só, disse ela, maltratei meu corpo durante anos, destruí minha alegria de viver, estraguei todos os meus prazeres e prendi-me à ideia de que meus pais me amavam. Por meio da terapia, as ilusões se desvaneceram e agora vejo o preço que tive que pagar. De repente, eu me sinto forte, posso cuidar de mim e não sou mais uma vítima. Mas vejo que durante anos, sem perceber, eu me tratei com muito desamor. É isso mesmo, essa mulher tratara seu corpo como seus pais haviam-na tratado quando criança. Ela não conseguia sentir alegria na vida, era obrigada a obedecer a ordens e quase sucumbiu a isso. Não lhe permitiam notar nada, nem entender o que ocorria, nem ver que se tornara uma vítima da história trágica dos seus pais, que um dia também foram crianças tiranizadas. As depressões e a anorexia permitiram à filha continuar vegetando no contexto da alta ilusão, mas não a viver de fato. O marido a amava e queria ajudá-la, mas assim como todos os primeiros médicos e psiquiatras da esposa, acreditava que ela deveria ser poupada da verdade, pois era fraca demais para suportá-la. No entanto, foi justamente a verdade que a salvou. Depois que parou de se enganar, ela encontrou a força necessária para reconhecer a obra destrutiva dos pais e com tanta nitidez que nem precisou mais continuá-la. O cardiologista Dean Ornish escreveu em seu livro Love and Survival, Amor e Sobrevivência, que os doentes cardíacos que viviam relacionamentos estáveis teriam maiores possibilidades de sobrevivência do que os solitários, e prova essa afirmação com dados estatísticos. Sem dúvida, ele tem razão quando diz que o amor é o remédio mais eficaz, mas o fato de se viver no círculo familiar e não sozinho não prova nada sobre a capacidade de amar da pessoa doente. O exemplo descrito acima mostra como aquela mulher cercada pelos cuidados do marido e da filha, na verdade permaneceu totalmente voltada para si mesma, enquanto não conseguia encontrar o caminho para sua verdade, para seus verdadeiros sentimentos e necessidades. Permanecia numa luta constante contra o conhecimento contido no seu corpo, mas que sua mente consciente não podia aceitar. Tinha um marido que merecia seu amor e ela até queria amá-lo, tanto quanto queria amar a filha, mas sua capacidade de amar estava bloqueada por causa dessa luta interna. Só quando ela se decidiu pela verdade é que se libertou do bloqueio. Com todo respeito por tudo que já foi dito e escrito há milênios sobre a força do amor, não podemos esquecer que só boa vontade e desejo não são suficientes para fazer uma pessoa que se sabota constantemente abrir-se ao amor. Precisamos muito mais ter presente que essa luta desesperada não ocorreria se não tivessem sufocado o verdadeiro ser dessa pessoa quando ela era criança. Na minha opinião, a origem do desenvolvimento trágico de uma pessoa pode tornar-se bastante visível durante o trabalho psicoterapêutico e, sobretudo, nele, quando o cliente assim o deseja e o terapeuta já trilhou esse caminho. Ele conhece os perigos que estão à espreita e sabe que as repressões profundas não são necessárias ou aconselháveis para todas as pessoas. Às vezes, breves vislumbres na realidade da infância já são terapeuticamente eficazes, pressupondo-se que sejam acompanhados de sentimentos vivenciados na presença de uma pessoa que os compreenda. Caso contrário, poderá ocorrer uma nova traumatização. O trabalho com problemas do presente conduz sempre de novo a indicações das primeiras marcas produzidas pela realidade traumática da infância. Lentamente vai surgindo um quadro no qual o paciente descobre sua programação original para o medo, a submissão, a moldagem, a autonegação e a cegueira, o que o leva a se libertar dele. Sem esse reconhecimento, a suposta libertação, por exemplo, através da assim chamada programação neurolinguística, PNL, da terapia comportamental e muitos outros métodos no contexto de técnicas de automanipulação, permanece temporária. O efeito positivo pode eventualmente
durar algum tempo e sob condições externas favoráveis até bastante tempo, mas a compulsão de repetir a experiência traumática da infância em si mesmo, nos filhos ou em outras pessoas, não pode ser eliminada dessa forma. Quando as condições externas pioram, esse impulso repetitivo pode ser reativado, sem que a automanipulação aprendida seja suficiente para eliminá-lo. E nem pode ser diferente, pois afinal nosso corpo conhece toda a nossa história e nossa alma abriga aquilo que quer nos dominar e nos dirigir totalmente, como que a criança aprendeu de seus pais nos primeiros meses e anos de vida. Por isso o corpo não pode fazer outra coisa senão ceder, submeter-se e obedecer. Porém, de vez em quando ele sinaliza sua aflição por meio de sintomas, como fazia a criança quando faltava na escola, quando ficava doente com frequência, constituindo-se num eterno enigma para os pais. Quanto mais forte a manifestação da necessidade de poder dos pais, que visa encobrir a sua impotência, tanto mais compreensível e velada torna-se a linguagem dos sintomas infantis, a ponto de impossibilitar qualquer comunicação verdadeira. Só quando se afasta toda pretensão de poder é que a criança consegue articular abertamente a sua aflição. Nossa Senhora, hein? Na minha opinião, numa psicoterapia eficaz, o paciente deve ter pelo menos a possibilidade de expressar aquelas suas primeiras angústias. Não conseguimos ir muito longe quando tentamos fugir da verdade contida em nós. Ela sempre nos acompanha nessa fuga, provoca dores, empurra-nos às ações das quais nos arrependemos depois, fortalece nossa confusão e enfraquece nossa autoconsciência. Mas, quando a enfrentamos, temos finalmente a oportunidade de saber o que ocorreu, o que faltou e o que nos conduziu a uma vida emocionalmente vazia. A vida de crianças tão cedo maltratadas nunca é fácil. A proprietária da agência de turismo, por exemplo, caiu novamente numa profunda depressão quando o casal teve de deixar a casa na qual ela crescera. Alguns sintomas voltaram, mas finalmente ela conseguiu conscientizar-se do seu significado e rapidamente procurou uma orientação sem precisar temer uma catástrofe. Por outro lado, esses temores não são eliminados quando o paciente, percebendo que o terapeuta sente medo de sua própria infância, identifica-se com ele e, na condição de adulto, em vez de entender sua infância como uma experiência, perde-se novamente no pânico da traumatização infantil. O trabalho sistemático na história da infância dá ao paciente um contexto de referências que lhe permite estender e reordenar cada vez mais os fatores que o paralisam, os quais vão aos poucos se revelando. Bridget, uma colega de curso, contou-me uma vez uma história que ilustra bem esse pensamento. Com a sua permissão, tentarei reproduzi-la de uma forma um pouco modificada. Um colega A disse-lhe que outro colega X estivera supostamente envolvido num processo de abuso sexual. Ela então perguntou a A se poderia pedir informações diretamente a X para saber até que ponto o boato seria procedente. A deu-lhe essa autorização. Então, ela entrou em contato com X, que lhe esclareceu tudo sobre o processo. X era dirigente de uma instituição que encaminhava para adoção crianças vítimas de maus tratos. Em um dos casos, descobriu-se que a família que adotara uma criança abusara dela. X informou que os pais adotivos já haviam cumprido pena na prisão. No início, como dirigente da instituição, ele mesmo fora responsabilizado, mas depois foi totalmente inocentado. Agora, como ficara muito aborrecido com o boato, decidira mover um processo de calúnia e difamação contra A. Este se remeteu imediatamente ao esquema de sua infância, ligou para Brigitte e deixou transparecer toda a estrutura da educação que recebera. Disse saber que ela sempre tivera alguma coisa contra ele e que pretendia derrubá-lo. Quando ela perguntou se ele se lembrava de que ele mesmo lhe dera autorização para pedir mais informações, ele gritou ao telefone: "Com você eu não falo mais, estou indignado e enojado com o que você fez." Ela perguntou se em seu lugar ele não faria o mesmo. "Eu nunca teria feito algo tão horrível", gritou ele e repetiu: "Com você eu não falo mais." Ela afirmou
que se ele lhe telefonou, certamente foi porque queria falar com ela. Não, disse ele, eu só quis dar a minha opinião, mas com alguém como você não falo mais. Brigitte teve a sensação de estar ouvindo um pai furioso, daqueles que não deixam de jeito nenhum o filho falar, e desconfiou que isso poderia ter acontecido muitas vezes com A. Mas será que ele não tinha consciência disso? No caso de A e X, tratava-se de psiquiatras que realizavam cursos de extensão em psicoterapia e estavam fazendo análise para fins de aprendizagem. Brigitte ficou atônita com a explosão descontrolada de A e sua incapacidade de perceber que ele mesmo havia entornado o caldo. A facilidade com que a elegera como alvo da sua agressão explica-se pelo fato de que, em sua regressão, ele ter projetado nela a raiva que sentia da mãe, por esta ter lhe dado um pai tão violento. Provavelmente, sua percepção da realidade estava muito perturbada, porque a realidade da sua infância e os sentimentos de pânico da criança maltratada imediatamente vieram à tona através da carta ameaçadora de X. Dominado pelo medo, ele era incapaz de pensar com clareza e ter consciência da sua responsabilidade. No final da conversa, Brigitte ainda pôde acrescentar: você está me tratando como se eu fosse sua inimiga, mas eu não sou. Espero que você reconheça isso quando sua raiva passar. No dia seguinte, A telefonou de novo para ela e parecia totalmente transformado. Sua terapeuta o havia ajudado a escrever uma carta amigável a X, na qual ele citava o nome das duas pessoas que o haviam informado erroneamente e desculpava-se pelo seu comportamento. Pediu desculpas a Brigitte também por tê-la agredido com tanta veemência e disse não saber o que o dominara tão de repente. Nos últimos tempos estava com uma sobrecarga de trabalho. Brigitte tentou explicar-lhe que no telefonema do dia anterior ela tivera a nítida sensação de ser uma criança defendendo as razões dos seus atos e tentando lembrar os pais do seu consentimento, mas eles não a deixavam falar. Diz que conhecia bem essas situações a partir das próprias experiências e dos relatos dos pacientes. Eu sei, disse A, você remete tudo à infância, mas minha explosão de raiva não tem nada a ver com a minha infância. Mesmo tendo apanhado frequentemente naquela época. Minha terapeuta disse que a agredi porque você é mulher e, portanto, sinto menos medo de você do que do homem que me ameaçava. Mentido. Brigitte ficou feliz com o desfecho relativamente pacífico daquela situação, mas também estava perplexa. Pareceu-lhe óbvio que A falava com ela no início como que imerso na realidade da sua infância. Talvez, pensou ela, ele tivesse tido um pai descontrolado que não lhe permitia que falasse, deixando-o frequentemente dominado por esse tipo de pânico. Pode ser também que ele só conseguia manter-se vivo agredindo a mãe. Por mais que acionasse suas mais fortes emoções, essa realidade parecia ainda estar alheia à sua consciência. Como sua terapeuta, ofereceu-lhe interpretações feministas em que a infância ficava igualmente de fora. Deixou-se levar pelas emoções sem conseguir compreendê-las. Encontrei muitos padrões de comportamento desse tipo. Não vai ter corte, porque é isso. Eu só vou postar. Encontrei muitos padrões de comportamento desse tipo. Todos conhecem o poder da negação. E descobri-o em mim mesma várias vezes. Mas o terapeuta não pode compartilhar da negação do paciente. Sua formação deveria ajudá-lo a perceber nas explosões destrutivas ou autodestrutivas dos pacientes essa primeira realidade e mostrá-la a eles. Afinal, cada um de nós tem suas barreiras e para identificá-las vamos ao terapeuta. Ele não precisa saber tudo, é só um ser humano com suas limitações,
mas como não precisa superar os mesmos obstáculos que seu paciente, pode ajudá-lo a desmontar lentamente sua postura de negação. Citei o exemplo de Brigitte em tantos detalhes porque quis mostrar como até os psicoterapeutas principiantes em tratamento psicanalítico evitam a temática da traumatização decorrente das humilhações e das surras na infância. É compreensível que, como ele mesmo diz, levou muitas surras quando criança, não consiga exprimir esses sentimentos enquanto não tiver um bom acompanhamento. Mas é lamentável que ele seja psicanalizado por uma terapeuta que o apoie nessa manobra de esquivamento. A terapeuta de A deveria ter percebido o quanto o paciente se coloca em perigo ao deixar levar por essa raiva, que é descontrolada por ser incompreendida e agride ou difama pessoas que não lhe fizeram nada. Para Brigitte, que estudou longamente a pedagogia negra, era evidente que A assumira o padrão de um dos pais ou de ambos, que acusam o filho e ralham com ele sem deixá-lo falar. Talvez A tivesse reagido à insinuação de Brigitte e refletido sobre o assunto se não tivesse sido persuadido por sua terapeuta de que aquela atitude não tinha nada a ver com sua infância. Portanto, o tratamento psicanalítico certamente vai colocar uma pedra em cima da sua negação pessoal e é dessa forma que ele também vai tratar dos seus pacientes no futuro. Ele não vai conseguir se livrar da compulsão repetitiva de reproduzir o mesmo padrão de seus pais. Como vai exercer a função de terapeuta, seus pacientes também vão entrar nesse ciclo de compulsão repetitiva e não vão se beneficiar das possibilidades da psicoterapia, que se abrem amplamente quando as emoções reprimidas da primeira infância são compreendidas em seu contexto.